O dia que deveria ser o ápice da felicidade de Beatriz transformou-se em um pesadelo coreografado por quem deveria acolhê-la. Entre o brilho dos cristais e o perfume doce dos morangos frescos de Atibaia, uma humilhação pública e cruel acendeu o pavio de uma vingança meticulosa. O silêncio sepulcral que se seguiu ao envio de uma única palavra no celular foi apenas o primeiro passo para desmoronar o império de aparências de uma família que acreditava ser intocável. Prepare-se para uma jornada de dor, estratégia e uma superação que ninguém viu chegar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O perfume das orquídeas brancas, as famosas flores de Atibaia, impregnava o ar do salão de festas no alto da Serra da Mantiqueira. Eu olhava para o espelho do camarim, ajustando o véu de seda que parecia pesar toneladas sobre meus ombros. O reflexo me devolvia a imagem de Isadora, uma mulher que, aos 32 anos, acreditava ter finalmente encontrado o porto seguro após um divórcio traumático e anos de luta para concluir os estudos enquanto trabalhava em 2 empregos. O meu vestido, um modelo clássico de renda francesa, custara cada centavo das minhas economias de 3 anos, como analista de sistemas. Ali, naquela tarde de céu límpido e clima ameno do interior paulista, eu ia me casar com Renan Albuquerque, o herdeiro de uma das maiores exportadoras de frutas da região. A cerimônia foi um sonho. O som do quarteto de cordas ecoava entre as montanhas e o sol se punha tingindo o horizonte de laranja e púrpura. Renan sorria para mim no altar, embora houvesse uma rigidez estranha em sua postura. Ao lado dele, minha sogra, Dona Guiomar, ostentava um colar de pérolas que brilhava sob a luz dos lustres de cristal. Ela nunca escondeu que me considerava uma intrusa, uma mulher de fora, que não pertencia ao círculo de sobrenomes tradicionais e contas bancárias recheadas em reais de Atibaia. O Dr. Otávio, meu sogro, mantinha aquela expressão de tédio aristocrático, como se o meu sim fosse apenas uma formalidade burocrática desagradável. A recepção começou com um banquete impecável. O cheiro de risoto de cogumelos e o tilintar das taças de cristal boêmio preenchiam o salão de mármore. Eu circulava entre as mesas, segurando a barra do vestido, tentando ignorar os olhares de soslaio das primas de Renan. Eu me sentia vitoriosa. Eu, a menina que cresceu em um bairro humilde, estava ali, celebrando o amor. Ou assim eu pensava. O auge da festa seria a tradicional homenagem em vídeo, algo que Guiomar fizera questão de organizar pessoalmente. Uma surpresa para a nora querida, ela dissera com um sorriso gélido semanas antes. As luzes se apagaram. Um telão gigantesco de LED desceu do teto. Renan apertou minha mão, mas seus dedos estavam gelados e trêmulos. O vídeo começou não com fotos da nossa infância ou do nosso namoro, mas com letras garrafais, pretas sobre um fundo branco ofuscante. O primeiro slide surgiu como um soco no meu estômago. Estéril. O salão, antes barulhento, mergulhou em um sussurro confuso. O slide seguinte. Divorciada. A vergonha começou a subir pelo meu pescoço, uma queimação insuportável. Fracassada. Abandonou o ensino médio por 2 anos. Quebrada. Sozinha. As imagens que se seguiram eram prints de prontuários médicos meus, que eu nunca soubera como ela conseguira, e fotos antigas de quando eu morava, em uma kitnet minúscula, cercada de caixas de papelão após minha primeira separação. O salão explodiu em gargalhadas contidas que logo se tornaram abertas e cruéis. Olhei para o lado e vi Guiomar. Ela não estava escondendo o triunfo. Levou a taça de um vinho tinto caríssimo aos lábios, girando o líquido com uma elegância perversa. Não riam tanto, meus queridos. A voz dela ecoou pelo sistema de som, amplificada pelo microfone que ela segurava com a mão esquerda. Ela pode acabar chorando e estragando essa maquiagem que custou uma fortuna para o meu filho pagar. Afinal, é difícil esconder a essência de quem não tem raízes, não é mesmo? As risadas aumentaram. Senti as lágrimas picarem meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Olhei para Renan, esperando que ele quebrasse aquele telão, que gritasse com a mãe, que me tirasse dali. Ele apenas baixou a cabeça.
encarando o próprio sapato de verniz. O doutor Otávio, ao lado dele, soltou um risinho seco e deu um tapinha no ombro do filho. É só uma piada, querida Isadora, disse o sogro, com a voz carregada de um sarcasmo paternalista. Você sabe como a Guiomar gosta de um bom espetáculo. Não leve para o lado pessoal. É apenas a realidade sendo apresentada com um pouco de humor ácido. Aquelas palavras foram o estopim. A humilhação era pública, orquestrada e abençoada pelo homem que eu acabara de chamar de marido. O silêncio que se seguiu não era de respeito, era de escárnio. Eu era o entretenimento da noite, a vergonha que eles haviam decidido expor para garantir que eu soubesse exatamente qual era o meu lugar, abaixo dos pés deles. Apertei os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma das mãos. A dor física era um âncora que me impedia de desmoronar. Eu não era a menina, assustada da kitnet. Eu era uma especialista em segurança cibernética e infraestrutura de dados que passara os últimos 6 meses fingindo ser apenas uma rostinho bonito, enquanto mapeava silenciosamente cada podre daquela família. Eu sabia que Guiomar era cruel, só não sabia que ela seria tão burra a ponto de me atacar no meu território. A tecnologia. Tirei o celular que estava escondido sob a mesa principal, camuflado pelo arranjo de flores. Meus dedos não tremeram. Eu já tinha tudo preparado. Cada transação ilegal da exportadora para paraísos fiscais, cada prova das traições extraconjugais crônicas do Dr. Otávio com as secretárias e, o mais importante, o esquema de fraude nas licitações de terra que Guiomar geria com mãos de ferro. Eu esperava usar aquilo apenas como proteção futura, mas eles haviam acabado de declarar guerra em rede nacional. Digitei uma única palavra no aplicativo de mensagens criptografadas que eu mesma havia desenvolvido. Começar. O comando foi enviado para o servidor remoto que eu mantinha. Em questão de segundos, o sistema de som da festa, que estava conectado à rede Wi-Fi do sítio, emitiu um ruído agudo, como um estalo elétrico. O vídeo das ofensas travou. A imagem de estéril deu lugar a um documento em PDF ampliado. Era o contrato de uma conta secreta na Suíça, em nome de Guiomar Albuquerque, com valores que fariam a Receita Federal brasileira salivar. O silêncio no salão foi absoluto, denso como a neblina que desce sobre Atibaia nas madrugadas de inverno. O sorriso de Guiomar desapareceu instantaneamente, sua pele tornando-se da cor do mármore do chão. Dr. Otávio engasgou com o vinho, tossindo violentamente, enquanto os olhos esbugalhados tentavam processar os números na tela. Eu me levantei, lentamente, ajeitando o véu com uma calma gélida que assustou até a mim mesma. A piada agora vai começar de verdade, dona Guiomar. Sussurrei, embora minha voz tenha saído firme o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. E eu garanto que ninguém vai rir no final. Olhei para Renan, que finalmente levantou os olhos, agora cheios de terror. Ele sabia que eu tinha as chaves do reino, e eu acabara de girar a primeira fechadura. O casamento estava morto, mas a minha nova vida estava apenas começando sob os escombros daquela festa de luxo. O silêncio que se instalou no salão de festas era tão denso que eu podia ouvir o zumbido sutil dos equipamentos eletrônicos e a respiração ofegante de Dona Guiomar logo atrás de mim. O PDF projetado no telão de LED não era apenas um documento, era a certidão de óbito da reputação imaculada dos Albuquerque. Ali, em letras frias e números incontestáveis, estava a prova de que a grande damas da sociedade de Atibaia operava uma rede de contas laranjas para desviar lucros da exportadora de frutas, sonegando milhões em impostos que deveriam ter irrigado a economia local. O cheiro do risoto de cogumelos, que antes parecia sofisticado, agora embrulhava o meu estômago com uma náusea ácida. "Desliguem isso! Agora!" O grito de Dr. Otávio rasgou a mudez do ambiente. Sua voz, normalmente grave e autoritária, falhou em um agudo de puro pânico. Ele avançou em direção à mesa de som, tropeçando nos arranjos de flores que decoravam o caminho. Eu não me movi. Fiquei parada no centro do palco improvisado, sentindo o peso do meu vestido de noiva como se fosse uma armadura. Renan tentou segurar meu braço,
seus olhos castanhos transbordando uma mistura de choque e súplica. Aquele homem, com quem eu pretendia dividir a vida, parecia um estranho completo. Isa, o que você fez? Por que está destruindo a minha família? Ele sussurrou, a voz trêmula. Olhei fixamente nos olhos dele. Aquele era o momento em que eu deveria sentir pena, mas só sentia um vazio gélido. Sua família, Renan, respondi, mantendo o tom de voz baixo e controlado. No momento em que você permitiu que sua mãe me humilhasse na frente de 300 pessoas, você escolheu o lado dela. Eu só estou equilibrando a balança. No telão, as imagens começaram a passar automaticamente. Eu havia programado um script que não apenas exibia os documentos, mas também fotos de reuniões secretas em restaurantes caros de São Paulo, onde Guiomar e Otávio brindavam com políticos locais enquanto discutiam o esquema de fraude nas licitações de terras para o plantio de morangos. Os convidados, muitos deles sócios e figuras influentes da região, sacaram seus celulares. O brilho das telas dos aparelhos criava uma constelação de testemunhas oculares. O escândalo estava sendo transmitido em tempo real para os grupos de WhatsApp da alta sociedade paulista. Dona Guiomar finalmente recuperou o fôlego. Ela caminhou em minha direção, o rosto vermelho de fúria, os lábios tremendo sob a camada pesada de batom carmim. O colar de pérolas, que antes parecia um símbolo de elegância, agora parecia uma coleira apertada demais em seu pescoço envelhecido. Você é uma criminosa, ela sibilou, a poucos centímetros do meu rosto. Você invadiu nossos sistemas. Você não é nada, Isadora. Uma órfã de classe média que tentou dar o golpe do baú e agora está tentando nos extorquir com essas montagens grosseiras. Eu dei um passo para trás, não por medo, mas para garantir que todos ouvissem minha resposta. Não é extorsão, Guiomar. É auditoria cidadã. E não se preocupe com a invasão de sistema. Como sua nora querida, eu tive acesso físico a todos os seus dispositivos nos últimos 6 meses. Você me tratava como a empregada invisível da casa, lembra? Isadora, segura minha bolsa. Isadora, limpe o teclado do meu laptop que derramei café. Foi um prazer enorme coletar cada bit de informação enquanto você me chamava de incompetente. O som de um celular tocando alto quebrou o momento. Era o telefone do Dr. Otávio. Ele olhou para a tela e empalideceu ainda mais. Provavelmente era o advogado da família ou algum sócio querendo explicações imediatas. O caos se instalou de vez. Alguns convidados começaram a se retirar apressadamente, querendo se desvincular daquela cena antes que a polícia, que eu sabia que chegaria em breve, batesse à porta do sítio. Eu não esperei o fim da festa. Dei as costas para o altar, para o bolo de 5 andares, que agora parecia uma escultura de gelo derretendo, e caminhei em direção à saída. O vento frio da Serra da Mantiqueira atingiu meu rosto, trazendo o aroma de terra úmida e mato, o cheiro real de Atibaia, longe do perfume sufocante dos salões. No estacionamento, meu carro, um sedã simples que eu mantivera por segurança, estava pronto. Dentro do veículo, joguei o véu no banco do passageiro. Meus dedos ainda estavam levemente trêmulos, não de medo, mas pela descarga de adrenalina. Liguei o motor e vi, pelo retrovisor, as luzes da festa diminuindo enquanto eu descia a estrada sinuosa. Eu sabia que a represália seria pesada. Os Albuquerque tinham dinheiro, contatos e uma sede de vingança que igualava a minha. Mas eles tinham algo a perder: a reputação e a liberdade. Eu, por outro lado, já tinha perdido tudo o que importava no momento em que percebi que meu casamento era uma mentira. Dirigi até um pequeno hotel-fazenda na periferia da cidade, onde havia reservado um quarto sob um nome falso semanas atrás. O quarto era simples, com paredes de madeira e o som constante de grilos na janela. Sentei-me na cama, ainda vestida de noiva, e abri meu laptop. A fase 1 estava completa. A humilhação pública fora devolvida com juros e correção monetária. Mas a vingança real não era apenas expor os podres, era tomar deles o que eles mais amavam: o controle sobre a terra e o legado da família. Eu sabia que Renan viria atrás de mim. Ele conhecia meus esconderijos mentais, mas não meus esconderijos físicos. O que ele não sabia era que,
Durante o tempo em que morei na mansão dos Albuquerque, eu não apenas mapeei as finanças, mas também descobri o segredo de ouro de Otávio. Um segredo que envolvia a propriedade legítima das terras onde o Império de Morangos fora construído. Terras que, legalmente, pertenciam a uma pequena cooperativa de agricultores que fora enganada décadas atrás e cuja documentação original eu havia localizado enterrada em um cofre esquecido no escritório da fazenda. O meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eles estão acionando a segurança privada. Saia daí agora. Era de Carlos, o antigo motorista da família que Guiomar demitira sem justa causa e sem pagar os direitos básicos há 2 anos. Ele fora meu aliado silencioso, meus olhos e ouvidos dentro da estrutura da mansão. Senti um frio na espinha. A guerra estava apenas esquentando. Os Albuquerque não se entregariam sem lutar. E em uma cidade pequena como Atibaia, onde o dinheiro comprava silêncios e favores, eu ainda era o alvo mais fácil. Olhei para o meu vestido branco, agora manchado de terra na barra. Peguei uma tesoura de costura que estava na minha bolsa e comecei a cortar o tecido caro, transformando o símbolo da minha submissão em algo que eu pudesse usar para me mover rápido. Eu não era mais a vergonha da família, eu era a tempestade que eles mesmos haviam cultivado. E a colheita, eu prometi a mim mesma, enquanto o sol ameaçava nascer sobre as montanhas, seria amarga para cada um deles. O som da tesoura cortando a seda do meu vestido de noiva era o único ruído no quarto, além do coachar incessante dos sapos na represa próxima ao Hotel Fazenda. Cada pedaço de renda que caía no chão de madeira parecia um fragmento daquela ilusão que eu alimentei por 2 anos. Eu não era mais a nora perfeita ou a esposa troféu, sob os restos do que fora um modelo de R$ 10.000. Eu vestia agora uma calça jeans escura e uma jaqueta de couro que eu havia deixado estrategicamente escondida na mala de emergência. O cheiro de mofo suave do quarto misturava-se ao aroma de café fresco que eu mesma passara na pequena cafeteira elétrica, buscando uma lucidez que o cansaço tentava me roubar. A mensagem de Carlos me mantinha em alerta máximo. Os Albuquerque não eram conhecidos por jogar dentro das regras e a segurança privada deles, liderada por um homem truculento chamado Valdir, era famosa em Atibaia por resolver problemas de forma silenciosa e eficiente. Eu sabia que, para eles, eu agora era o problema número 1. Olhei para a tela do meu laptop, onde os dados continuavam a ser processados. A Anifase 2 exigia precisão cirúrgica. Eu não podia apenas denunciá-los à polícia. Eu precisava arrancar a fundação sobre a qual aquele império de arrogância fora construído. Saí do quarto pelos fundos, evitando a recepção iluminada. O ar da madrugada em Atibaia era cortante, carregado com a umidade da Serra da Mantiqueira. Caminhei por uma trilha de terra batida que eu conhecia bem, uma rota usada pelos funcionários da manutenção, até chegar a um pequeno recuo na estrada vicinal onde deixara o sedã estacionado. No caminho, o som de um motor potente ecoou pela rodovia principal. Vi as luzes de um SUV preto, o modelo exato que a segurança da família usava, subindo a colina em direção ao hotel. Meu coração martelou contra as costelas, uma batida frenética e surda. Entrei no carro e saí sem acender os faróis, guiando-me apenas pelo brilho pálido da lua, até estar longe o suficiente para não ser notada. Meu destino era a Vila de São João, um bairro rural onde o tempo parecia ter parado. Lá, em uma casa de 2 alvenaria simples cercada por pés de café e jabuticabeiras, vivia seu Benício. Ele era um homem de 70 anos, com as mãos calejadas pela terra e os olhos cansados de quem vira a justiça ser comprada repetidas vezes. Benício fora o líder da antiga cooperativa de frutas da Mantiqueira, o grupo que fora literalmente expulso de suas terras ancestrais por uma manobra jurídica obscura arquitetada pelo Dr. Otávio Albuquerque nos anos 90. Cheguei por volta das 4 da manhã. O cheiro de lenha queimando no fogão indicava que ele já estava acordado. Quando bati à porta, ele me atendeu com uma espingarda de cano curto na mão, que logo baixou ao me reconhecer. Eu o visitara várias vezes nos últimos meses, fingindo ser uma pesquisadora de história local interessada na fundação da cidade.
Isadora, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma, disse ele, a voz rouca e acolhedora. Seu Benício, os fantasmas finalmente saíram do armário, respondi, entrando na cozinha e sentindo o calor reconfortante do ambiente. Eu achei o cofre no escritório da fazenda. Eu consegui as escrituras originais e as atas das assembleias que foram falsificadas. O senhor não estava louco. Eles nunca compraram aquelas terras. Eles as roubaram com a ajuda de um tabelião que já morreu. Mas os registros no cartório central de Bragança Paulista nunca foram atualizados corretamente. Coloquei os documentos impressos e o pendrive sobre a mesa de fórmica gasta. Benício pegou um par de óculos remendados com fita adesiva e começou a ler. Suas mãos tremiam levemente. Vi uma lágrima solitária escorrer por seu rosto marcado pelo sol. Aquilo não era apenas sobre dinheiro para ele. Era sobre a dignidade de dezenas de famílias que acabaram na miséria enquanto os Albuquerque serviam vinhos de safras exclusivas em taças de cristal. Eles destruíram vidas, minha filha. O pai do Renan, ele não tem alma. Benício sussurrou, a voz carregada de uma dor antiga. Eu sei, seu Benício, e é por isso que vamos dar o golpe final amanhã. O senhor ainda tem contato com o Dr. Hélio, o advogado que tentou ajudar vocês na época? Ele ainda está vivo, sim. Mora em Campinas, mas nunca esqueceu esse caso. Ele dizia que era a maior injustiça da carreira dele. Ligue para ele. Agora, digam que temos a prova cabal. Eu vou enviar os arquivos digitais para o Ministério Público e para os principais jornais do Estado. Atibaia vai acordar pequena demais para o ego da dona Guiomar. Enquanto Benício fazia a ligação, eu me permiti um momento de fraqueza. Sentei-me no banco de madeira e fechei os olhos. A imagem de Renan no altar, com sua covardia, silenciosa, me assombrava. Eu realmente o amara? Ou eu amara a ideia de estabilidade que ele representava? A traição dele doía mais do que os ataques de Guiomar. Guiomar era uma vilã declarada. Renan era o cúmplice que fingia inocência enquanto colhia os frutos do crime. Ele sabia da infertilidade dela. Ele sabia dos segredos da família. E ele me deixou entrar naquela cova de leões apenas para ter alguém que parecesse bem nas fotos de família. Meu celular vibrou. Uma notificação de um banco internacional. O sistema que eu invadira detectara uma movimentação massiva. Guiomar estava tentando transferir fundos das contas brasileiras para uma offshore nas Ilhas Cayman. Ela estava se preparando para fugir, provavelmente levando Otávio e Renan junto. Ah, não desta vez, Guiomar, murmurei para mim mesma, meus dedos voando sobre o teclado do laptop que eu abrira sobre a mesa da cozinha. Apertei a tecla Enter com uma satisfação quase física. O bloqueio judicial que eu havia facilitado através de um canal anônimo com a Polícia Federal entrou em vigor no exato momento em que ela tentava autenticar a transferência. A conta foi congelada por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em algum lugar naquela mansão no alto da colina, Dona Guiomar estava, naquele momento, encarando uma tela de carro em seu computador de última geração. Olhei pela janela da cozinha de seu Benício e vi o primeiro clarão do amanhecer sobre as montanhas de Atibaia. A névoa estava se dissipando, revelando a paisagem verde e vibrante. A caçada estava prestes a se inverter. Eu não era mais a presa escondida na mata. Eu era a arquiteta do cerco. O próximo capítulo da história dos Albuquerque não seria escrito em colunas sociais, mas nas páginas policiais. Está pronto, seu Benício? Perguntei, levantando-me e sentindo uma energia renovada correr pelas minhas veias. Mais do que nunca, Isadora. Vamos recuperar o que é nosso. Eu balancei a cabeça positivamente. A vingança estava quase completa. Mas eu sabia que o animal encurralado é o mais perigoso. Os Albuquerque ainda tinham uma última carta na manga, e eu precisava estar pronta para o confronto final na sede da Syngenta exportadora, onde tudo seria decidido sob a luz impiedosa do sol do meio-dia. O sol do meio-dia em Atibaia não tinha a doçura das tardes de primavera. Ele era impiedoso, brilhando sobre o telhado de zinco da exportadora Albuquerque e criando miragens de calor sobre o asfalto da rodovia Dom Pedro I. Eu observava a movimentação do pátio de longe,
sentada no banco do carona do carro do doutor Arnaldo, o advogado indicado por seu Benício. O cheiro de morangos maduros, que normalmente seria agradável, ali parecia impregnado com o odor metálico de máquinas e o suor da exploração. Eu sentia cada batida do meu coração como um tambor ecoando no peito, uma mistura de ansiedade e uma estranha, mas sólida, paz interior. Tem certeza de que quer entrar lá agora, Isadora? Arnaldo perguntou, ajustando os óculos e conferindo a pasta de couro recheada com as liminares de reintegração de posse e o bloqueio de bens. A polícia militar já está a caminho para garantir o cumprimento da ordem, mas os ânimos estarão exaltados. Eu preciso olhar nos olhos dela, Arnaldo. Eu passei meses baixando a cabeça naquela mansão, ouvindo que eu era uma vergonha daquela linhagem de criminosos. Hoje, eu quero ver quem realmente tem motivos para se envergonhar. Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava. Saímos do carro e caminhamos em direção à recepção de vidro espelhado. O barulho das esteiras transportando caixas de frutas ao fundo era um lembrete constante da riqueza que estava sendo drenada naquele momento. Assim que entramos, vi Valdir, o chefe da segurança, falando freneticamente ao rádio. Ele me viu e congelou, a mão instintivamente indo para o coldre na cintura. Antes que ele desse um passo, 2 viaturas da polícia militar encostaram no pátio, as sirenes desligadas, mas as luzes vermelhas e azuis refletindo na fachada de luxo. Subimos para a diretoria sem sermos impedidos. O ambiente estava em polvorosa. Secretárias falavam ao telefone simultaneamente e o som de papéis sendo triturados vinha de uma das salas. Empurrei a porta dupla da sala de Otávio Albuquerque. Lá estavam eles. Guiomar, com o cabelo impecável, mas os olhos injetados de sangue. Otávio, suando copiosamente enquanto tentava falar com alguém em um telefone fixo, e Renan, sentado em uma poltrona de couro, com as mãos escondendo o rosto. "O que é isso?" Guiomar gritou, levantando-se assim que me viu. "Você tem a audácia de pisar aqui depois daquele espetáculo ridículo no casamento? Valdir, tire essa mulher daqui agora." O Valdir está ocupado explicando aos oficiais lá fora por que ele está tentando esconder documentos de movimentação financeira, dona Guiomar. Eu disse, caminhando lentamente até a mesa de carvalho maciço. "E quanto a mim, não sou eu quem vai sair. Vocês é que estão de saída, doutor." Arnaldo deu um passo à frente e colocou os documentos sobre a mesa. A leitura das ordens judiciais pareceu durar uma eternidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som rítmico do ar-condicionado central. Otávio deixou o telefone cair da mão. Guiomar pegou o papel, seus olhos percorrendo as linhas que detalhavam a fraude nas escrituras das terras da cooperativa de São João. "Isso é impossível", ela balbuciou, a voz subindo de tom. "Essas terras são nossas há 30 anos. Esse velho, esse tal de Benício, é um lunático que nunca teve nada. Você fabricou isso, sua miserável. Você é uma golpista." "Não, Guiomar. Eu sou apenas uma analista de sistemas muito eficiente", respondi, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. "O tabelião que ajudou seu marido pode ter morrido, mas o registro de imóveis de Bragança Paulista guarda cópias que vocês esqueceram de limpar. E o dinheiro que vocês tentaram mandar para as Cayman ontem à noite está sob custódia federal agora." Renan finalmente levantou a cabeça. Ele caminhou até mim, os olhos marejados, tentando segurar minha mão. Eu me esquivei, como se ele fosse uma brasa quente. "Isa, por favor. Eu não sabia de tudo. Eu juro. Minha mãe que cuidava de tudo. Vamos conversar. Eu te amo. A gente pode recomeçar longe disso tudo." "Eu te amo?" repeti, sentindo um gosto amargo na boca. "Renan, você assistiu ao vídeo da minha humilhação com um sorriso de cumplicidade. Você me usou como um escudo para as aparências da sua família. Você não sabe o que é amor. Você só conhece o conforto que o crime dos seus pais te proporcionou. Amanhã, quando os jornais de Atibaia e de todo o estado publicarem a verdade, você vai descobrir o que é ser a vergonha da cidade." Nesse momento, o tenente Siqueira entrou na sala com 2 soldados. Ele cumprimentou o Dr. Arnaldo e olhou para Otávio e Guiomar. "Dr. Otávio Albuquerque? Dona Guiomar Albuquerque?"
Temos um mandado de condução coercitiva para depoimento sobre o inquérito de lavagem de dinheiro e estelionato. Por favor, acompanhem-nos. O grito de indignação de Guiomar ecoou pelos corredores enquanto ela era escoltada para fora. Ela tentou resistir, chamando todos de incompetentes e jurando que voltaria para esmagar a todos. Eu a vi passar pela porta, a mulher que se achava a rainha da mantiqueira, sendo levada para o banco de trás de uma viatura comum. Otávio foi em silêncio, o semblante de um homem que sabia que o castelo de cartas finalmente havia desabado. Fiquei na sala por alguns minutos, observando o pátio lá embaixo. Vi seu Benício chegar em um caminhonete antiga, acompanhado de outros 2 agricultores. Eles desceram do veículo e olharam para o prédio da exportadora. Não havia ódio nos olhos deles, apenas o alívio de quem finalmente recebia o que lhe era de direito. As terras voltariam para a cooperativa. As famílias que foram expulsas teriam suas indenizações pagas com os bens confiscados dos Albuquerque. Senti um toque leve no ombro. Era o Dr. Arnaldo. Acabou, Isadora. O trabalho agora é com a justiça e os contadores. O que você vai fazer? Olhei para o horizonte, onde a pedra grande de Atibaia se erguia majestosa contra o céu azul. Eu tinha o suficiente em minha conta pessoal. Dinheiro que eu ganhara honestamente com meu trabalho, remoto de anos, para recomeçar em qualquer lugar. Mas pela primeira vez eu não queria fugir. Vou ajudar o seu Benício a organizar a nova cooperativa, eu disse, sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Eles vão precisar de uma boa infraestrutura tecnológica para exportar esses morangos de forma justa. E quanto à vergonha que a dona Guiomar mencionou, ela estava certa em uma coisa. Foi uma vergonha eu ter demorado tanto para mostrar quem eu realmente sou. Saí do prédio e o sol já não parecia mais tão agressivo. O ar estava fresco e enquanto eu caminhava em direção ao seu Benício, percebi que a verdadeira vingança não era ver os inimigos na cadeia, embora isso fosse satisfatório. A verdadeira vingança era florescer nos jardins que eles tentaram queimar. Eu estava em casa, em Atibaia, e pela primeira vez eu era a dona do meu próprio destino. Esta história chegou ao fim, mas a justiça está apenas começando para aqueles que lutam com integridade. O que você achou da reviravolta da Isadora? Deixe sua opinião nos comentários e sugira o tema para a nossa próxima narrativa.